Centro de alerta de tsunami. Uma onda gigantesca atravessa o oceano e ninguém a vê se aproximando. Estive a ponto de desistir e me deixar levar. Um dos maiores desastres da história. Pelo menos 20 mil pessoas morreram. 40 mil. 150 mil. Com que frequência acontecem os tsunamis? Todos os oceanos do mundo já tiveram maremotos. Quando irá acontecer o próximo? Procuramos lugares onde o número de pequenos terremotos está mudando rapidamente. Existe uma coisa maior e ainda mais forte esperando para acontecer? Do primeiro tremor até as dúvidas mais recentes. A história completa do maremoto que abalou o mundo. A próxima onda. A origem de um maremoto. Natal de 2004. Honolulu, no Havaí. O geofísico Barry Hirschhorn está de plantão. Às 3 horas da tarde, o bip do seu pager interrompe seu feriado. Um aviso de terremoto é enviado por computadores para o Centro de Alerta de Tsunamis do Oceano Pacífico. Na pressa, eu vesti uma camisa qualquer e saí correndo para pegar a minha bicicleta e chegar aqui. O trabalho de Hirschhorn e de seus colegas é alertar os países do Oceano Pacífico quando há um maremoto que pode se transformar em um tsunami. A mais de 11 mil quilômetros dali, o sol está nascendo no Oceano Índico. Da Somália ao Sri Lanka e à Indonésia, as comunidades despertam para o cotidiano normal de suas vidas. Pescar, vender suas mercadorias, servir aos milhares de turistas que se aglomeram em suas praias de areias brancas. Eu adoro a Tailândia, adoro a atmosfera do lugar, adoro as pessoas. Há muitos anos, Glenn Watson passa as férias nesta parte do mundo. Mas nem ele, nem a multidão de turistas e moradores da região têm a menor ideia de como esse pequeno pedaço de paraíso é frágil. Já estive em campos de batalha, mas nunca tinha me assustado tanto. Eu sabia que ia morrer. 30 quilômetros abaixo da superfície do Oceano Índico, uma batalha épica é travada há centenas de anos. Duas placas tectônicas enormes deslocam-se e batem uma na outra, produzindo energia numa escala incomensurável. A pressão não pode mais ser contida. Às 7h59 da manhã, ao lado da costa da ilha de Sumatra, ela explode. O terremoto libera quase 10 mil vezes mais energia do que a bomba de Hiroshima. No fundo do mar, a placa tectônica menor sobe mais de 9 metros. Nos 1.200 metros da falha geológica, a água do oceano explode para cima, criando ondas poderosas na superfície. As ondas se lançam através do oceano, espalhando-se em todas as direções a velocidades maiores que as dos aviões a jato. No caminho do maremoto, todos os países com a costa marítima: Indonésia, Malásia, Tailândia, Sri Lanka, Índia, Bangladesh, Somália. As pessoas não têm a menor ideia da catástrofe que se aproxima. Mas, do outro lado do mundo, uma corrida está prestes a começar para alertá-las do enorme perigo. Em Honolulu, Barry Hirschhorn chega ao Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico alguns minutos depois de receber o aviso. Seu colega Stuart Weinstein, o outro geofísico de plantão, já havia chegado. Há muitas perguntas sem respostas e apenas alguns minutos para respondê-las. Onde é o terremoto e qual a sua intensidade? É superficial? Está perto da costa? É grande? E todas as outras perguntas próprias a esse tipo de mensagem. As linhas sísmicas que aparecem no computador de Weinstein são os primeiros sinais da intensidade do maremoto no Oceano Índico. Não indicam exatamente o seu alcance, mesmo assim impressionam. A primeira magnitude que medimos foi de 8.0, certamente um terremoto enorme.
Às 13h14, um boletim automático é enviado aos países do Pacífico que estão na lista do centro, notificando-os do terremoto. Mas os países do Oceano Índico não fazem parte do sistema de alerta e nem possuem um sistema próprio. A essa altura, os cientistas não têm razão para se preocupar. Por outro lado, não tínhamos consciência de que ele ia gerar ondas no Oceano Índico com tamanho poder de destruição. Mas, na medida em que os dados sísmicos começam a chegar ao centro, surge uma imagem completamente diferente. Novos números indicam que o tremor é maior do que eles pensavam a princípio, 8,5. Às 13h45, eles telefonam para o diretor do centro, Charles McCreary. Quando me avisaram que havia chegado a 8,5, fiquei um pouco assustado, porque este seria o maior terremoto do mundo em 40 anos. McCreary se dirige imediatamente ao centro de alerta. Ele pede à sua equipe que mande um segundo boletim com a magnitude corrigida. Com 8,5, o terremoto é muito mais forte. É mais provável que aconteça um tsunami. Com certeza todos estavam grudados na tela, tentando analisar o fenômeno da melhor maneira possível. Todos estavam muito ansiosos. Na província de Aceh, no sudoeste da Indonésia, o terremoto violento que emergiu do fundo do mar, a 250 quilômetros de distância, está derrubando prédios e atirando milhares de pessoas como se fossem bonecos de pano. Muitos prédios que resistiram ao primeiro tremor desabam no abalo seguinte, alguns minutos depois. Mas a catastrófica cadeia de eventos está apenas começando na Indonésia. 30 minutos depois do terremoto, a primeira onda do maremoto alcança a costa. É uma visão que muitas pessoas jamais esquecerão. Eu perdi minha irmã. Vou me lembrar dela para sempre. A primeira muralha de água chega à praia, engolindo tudo o que encontra. Em nenhum outro lugar da região, as ondas do tsunami serão maiores e avançarão tanto para o interior. Ao se aproximar do litoral, onde o mar é mais raso, a velocidade da onda diminui. Porém, a onda continua avançando a centenas de quilômetros por hora. A frente da onda se levanta, criando uma imensa muralha de água. Em vez de quebrar na praia como uma onda normal, os tsunamis avançam para o interior, engolindo tudo o que encontram no caminho. Em apenas 25 minutos, a Indonésia é atingida por 2 enormes terremotos e 3 vagalhões fatais. A devastação é total. A histórica capital de Banda Aceh está em ruínas. As ruas estão cobertas com os destroços dos prédios derrubados. Centenas de pessoas não tiveram tempo de fugir. Na Indonésia, o número de mortos é de longe o mais alto. Na província de Aceh, vilarejos inteiros foram varridos da face da terra junto com dezenas de milhares de pessoas. E o restante do Sudeste Asiático não tem ideia do terror que se aproxima. No dia de Natal, Charles McCreary chega ao Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico às 4 horas da tarde. Os geofísicos Stuart Weinstein e Barry Hishorn atuam como detetives, tentando decifrar o mistério que está a 11 mil quilômetros de distância. Como não há sensores de tsunamis no Oceano Índico, como esses do Sistema de Alerta do Pacífico, a equipe não tem meios de saber se existe mesmo um tsunami. A sensação é de que é um grande acontecimento. Mas o que está acontecendo em alto mar é muito maior do que eles poderiam imaginar. Às 9 horas da manhã, o maremoto atinge a ilha de Nicobar, a 700 quilômetros do epicentro. As ilhas são dizimadas, atingidas por ondas de quase 15 metros. Mais de 1/5 da população é morta. A ilha de Trinquete é dividida em 2 pelas ondas gigantes. Outras ilhas menores desaparecem completamente no mar.
Às 10 horas da manhã, em Galle, no Sri Lanka, os banhistas se assustam diante de uma visão que não faz sentido. Quem tentou mergulhar percebeu que a maré tinha recuado mais do que o normal e todas as pedras e corais estavam expostos. O recuo do mar é um aviso da natureza. Um sinal para aqueles que o reconhecem de que um tsunami está a caminho. Em vez do mar quebrar calmamente na praia, as ondas voltam como se fossem puxadas para trás por um aspirador gigante. Enquanto o mar recua, as pessoas são atraídas para a praia. Mas a curiosidade pode matar. Na mesma velocidade com que recuou, a maré volta com uma força mortal. No começo, nós pensamos que ia entrar um pouco de água no quarto. Mas ela não parava de vir. Ela explodiu na porta, mas tivemos sorte. Em outros quartos, ela cobriu a parede. A onda gigante invade a ilha, transformando hotéis, casas e carros em armadilhas mortais. Para aqueles que tiveram a sorte de escapar da primeira onda, a sobrevivência depende de uma corrida desesperada para lugares mais altos. Ondas e mais ondas arrasam as cidades costeiras. As ondas eram tão altas, diz este homem, que tudo ficou inundado. Percebi que íamos morrer se ficássemos ali. Uma hora depois, a água recua. Um trem lotado com cerca de 1.500 pessoas agora é um monte de ferro retorcido. Passageiros aturdidos procuram por parentes que pouco tempo antes estavam sentados ao seu lado. Depois da primeira onda, o vagão tombou e o nível da água chegou até essa altura. Eu pensei comigo, não sei se vou escapar daqui. Então vi uma abertura e felizmente consegui passar por ela e me salvar. Próximo país a ser atingido: Índia. Tamil Nadu, no sul, é duramente atingida. Milhares de pessoas são arrastadas das praias. Muitas são mulheres e crianças tomando seu banho de purificação nas ondas. Às 5:30 hora do Havaí, os cientistas do Centro de Tsunami haviam colhido todas as informações disponíveis em seus computadores. Não havia nada a fazer a não ser esperar. Pode ser que tenha sido depois da primeira onda registrada. Minutos depois, informações da região chegam à internet confirmando suas piores suspeitas. O Sri Lanka, a 1.600 quilômetros de distância do epicentro, havia sido atingido por ondas gigantescas. O número de mortos é desconhecido. O receio do tsunami se tornou realidade. Infelizmente, como não existe um sistema de alerta no Oceano Índico, não tivemos meios de fazer o monitoramento. A única coisa que fazíamos era ouvir as notícias. O governo do Sri Lanka decretou o estado de emergência. Às 7h25 chegam notícias, e não são boas. Os cientistas de Harvard estipularam em 8,9 o terremoto no Oceano Índico. Um tremor tão forte que o planeta inteiro sentiu o impacto. Todos nós percebemos que um limiar havia sido ultrapassado, que estávamos nos deparando com um evento não apenas local, mas potencialmente grande. Podemos chamá-lo de tele-tsunami. Tele-tsunami. Um tsunami tão grande e forte que consumiu um oceano inteiro. Quando essas ondas atingem o mar aberto, elas podem vagar por milhares de quilômetros sem perder sua força gigantesca. É precisamente esse tipo de catástrofe que McCreary e seus colegas estão equipados para responder. 95% de todos os terremotos acontecem no Oceano Pacífico. 26 países em volta dele sabem o que fazer em caso de tsunami. Mas esse desastre não foi no Pacífico. Não podemos parar os terremotos e não podemos parar as ondas de um tsunami. Talvez não seja possível impedir os danos materiais, mas o que precisamos fazer é salvar vidas.
Com o tsunami avançando para a costa da África, os cientistas no Havaí tentam desesperadamente encontrar alguém para avisar o outro lado do mundo. Phuket, na Tailândia. Nesta linda manhã, um passeio calmo se transforma numa corrida pela vida para o norte-americano Glenn Watson. Eu vi a onda e disse, meu Deus, e comecei a correr. Glenn Watson não consegue fugir. Subindo a escada do resort onde estava hospedado, ele é alcançado pela água. Ele não pode fazer nada a não ser se agarrar ao corrimão. O mesmo acontece com outras centenas de pessoas. Quem não consegue se agarrar em alguma coisa é levado em poucos segundos. Muitas pessoas que fugiram da primeira onda não têm esperança de sobreviver à segunda. Mais alta e mais forte que a primeira, ela empurra para o interior o que sobrou. Surpreendendo aqueles que pensavam estar seguros. Um tsunami sempre tem mais de uma onda. E as ondas que sucedem à primeira geralmente são maiores e mais fortes. Elas podem chegar a 160 quilômetros de extensão. A calmaria entre as ondas, de no máximo meia hora, leva as pessoas a acreditarem que o maremoto acabou, quando de fato o pior ainda está por vir. Enquanto isso, Glenn Watson mal consegue manter a cabeça fora d'água. Mas quando uma mulher e seu filhinho passam, instintivamente ele agarra o menino dos braços fracos da mãe. A mulher é levada pela força da água. Continuo vendo o olhar dela para mim. A única coisa que eu penso é que ela deve ter visto que eu peguei o filho dela. E uma mãe quer saber se seu filho está salvo. Depois de quase 10 minutos, 2 homens salvam Watson e o menino. Watson nunca teve a oportunidade de saber quem eram seus salvadores. Estive a ponto de desistir e me deixar levar. Acho que foi Deus quem disse, não desista. Central de controle. No Havaí, Charles McCreary e sua equipe lutam para contatar nomes e telefones das autoridades dos países que talvez ainda tenham chance de tirar as pessoas das praias. Precisamos fazer contato o mais rápido possível para tentar salvar mais vidas. Às 10h15, a equipe contata as autoridades em Madagascar e nas Ilhas Maurício. Mas McCreary não pode dizer com muita certeza como o maremoto irá afetar suas praias. Nós temos indicações de como essas coisas se propagam pelo Pacífico, quais são os lugares perigosos, mas não temos nenhuma ideia de como elas acontecem no Oceano Índico. O tsunami atinge o último dos países que circundam o Oceano Índico. A Somália fica a quase 5.000 quilômetros a oeste do epicentro. Mas a distância não garante proteção, nem a passagem do tempo. Apesar de já ter quase 6 horas, o enorme tsunami ainda encobre as pessoas quando alcança a praia. O pior já passou. Mas levará muitos dias até que essa energia incrível se dissipe totalmente. As ondas continuarão a arremeter para frente e para trás no Oceano Índico. Em Huntsville, no Alabama, a gerente de lanchonete Connie Ward ouve as notícias sobre a devastação pela primeira vez. O número de mortos deverá aumentar. Ela mal consegue respirar. Seu pai, Glenn Watson, passa as férias na Tailândia. Eu queria assistir tudo que podia, conseguir todas as informações possíveis. Minha irmã consultou o Departamento de Estado. Para quem a gente liga primeiro? O que faremos se eles não entrarem em contato? Enquanto as imagens chegam continuamente das áreas destruídas, o número de mortos não para de aumentar. Maremoto gigante matou mais de 3.000 pessoas. 40.000 pessoas morreram. 80.000. Deve chegar a 150.000. É o pior tsunami registrado na história. Um dos 7 maiores desastres de todos os tempos. O mundo se esforça para chegar até a área atingida, trazendo mais água potável, comida e medicamentos. Em todas as regiões, as pessoas procuram pelos entes queridos. No meio a tantas necessidades, acontecem alguns finais felizes.
No dia 27 de dezembro, Connie Ward recebe notícias no Alabama. Recebi um e-mail dizendo: estou vivo, mas eu quero mais notícias. Por enquanto, o fato de saber que seu pai sobreviveu parece um milagre. Mas algumas notícias como essa chegariam mais tarde. Caos e destruição por toda parte. Vidas ficaram de cabeça para baixo com a violência de ondas gigantes que avançaram para o interior por causa da força incontrolável de um tremor nas profundezas do mar. Mas um maremoto não é a única causa dessas ondas assassinas. Algumas décadas atrás, 2 cientistas norte-americanos se depararam com outra força da natureza, capaz de causar ondas com força e altura inimagináveis. Ondas que fariam o tsunami do sul da Ásia parecer pequeno. Em 1953, os geólogos George Palafker e Don Miller vieram trabalhar nesta região remota no sul do Alasca, chamada Lituya Bay. Eles estavam procurando petróleo, mas o que eles descobriram foi um dos maiores segredos da natureza. Não encontramos petróleo em Lituya Bay, mas o que descobrimos foi algo que acontecia numa escala desastrosa e passamos grande parte do nosso tempo tentando entender. Quando estavam estudando o litoral rochoso, os cientistas notaram algo estranho nas árvores. Uma coisa muito estranha era o fato de que a floresta adulta não se espalhava em toda a extensão da praia. No lugar da floresta adulta, havia grupos de árvores jovens, e a linha onde as árvores de idades diferentes se cruzam, nós chamamos de linha de adaptação. Eles desconfiaram que as árvores que ficavam em cima dessa linha poderiam conter pistas sobre o que havia arrancado os troncos das árvores mais antigas. O começo do crescimento dessa árvore foi muito bom, ela tem ótimos anéis. Mas alguma coisa deve tê-la atingido com muita força aqui nesse lado e deixou uma grande cicatriz. Os geólogos concluíram que a floresta poderia ter sido atingida por uma onda gigante. Mas essa onda teria que ter no mínimo 150 metros de altura. Essa ideia pareceu impossível. Alguma força poderosa que atuou aqui pode ter criado uma onda com pelo menos 150 metros de altura. Isso equivale, digamos, a um prédio de 50 andares. E nós não tínhamos ideia do que poderia ter feito isso. Os cientistas compararam a onda no Alasca com um dos mais destruidores tsunamis nos últimos 100 anos. Ele atingiu o Havaí em 1946, destruindo a cidade de Hilo. 159 pessoas foram mortas. Esse tsunami, como o que atingiu o sul da Ásia, foi provocado por um terremoto. E como no sul da Ásia, toda a destruição foi provocada por ondas que atingiram quase 10 metros de altura. O tamanho dos tsunamis gerados por maremotos é determinado pela intensidade do que os provocaram. Quando um terremoto desloca uma placa no fundo do mar, um dos lados se rompe e sobe. Quando isso acontece, o volume de água é o mesmo que foi deslocado pelo rompimento, criando uma onda na superfície do mar que se transforma em tsunami. Porém, mesmo o terremoto mais forte só desloca cerca de 10 metros, criando uma onda da mesma altura. Os geólogos do Alasca ficaram estupefatos pelo fato da onda que atingiu Lituya Bay ter alcançado 140 metros. Nós não tínhamos ideia do que poderia ter acontecido para criar uma onda do tamanho da que atingiu Lituya Bay. 5 anos depois de se defrontarem com o mistério, eles encontraram a resposta. Ela chegou até eles através de Sonny e Howard Urich, pai e filho, que tinham acabado de passar por uma experiência assustadora na Bahia. Algum movimento no alto chamou a minha atenção. Então eu olhei para lá e o que eu vi parecia uma explosão atômica. Parecia uma muralha de água. Ele me jogou um colete salva-vida e disse: filho, comece a rezar.
Quando a onda nos atingiu, eu senti que o barco começou a ser arremessado para cima. A corrente da âncora tinha 70 metros e ela começou a cair para fora do barco. Quando a corrente acabou, ela arrebentou como se fosse um barbante. Depois disso, ficamos soltos e a onda continuava na nossa frente. Fomos arrastados para a praia e para cima das árvores. Eu achei que aquele era o fim. De alguma forma, o barco dos dois passou pela onda e chegou a salvo na baía. Outras pessoas não teriam tido a mesma sorte. Don Miller chegou a Lituya Bay no dia seguinte. Ele filmou estas cenas, mostrando a devastação que a onda criou. Don Miller me escreveu contando sobre a onda inacreditável que havia atingido Lituya Bay. Tinha arrancado as raízes das árvores e tinha chegado a uma altura de 520 metros acima do nível do mar. Isso é mais de meio quilômetro de altura. É uma coisa incrível, muito maior do que qualquer onda de que já se ouviu falar. Desta vez, Miller pôde ver o que ele pensou ter sido a causa da onda. Uma rocha enorme tinha rolado da montanha e caído na água, no coração da baía. O impacto criou a onda gigante. Pela primeira vez, os cientistas perceberam que as ondas gigantes não são causadas apenas por terremotos, mas por uma outra força destruidora: os deslizamentos. Desde então, geólogos em todo o mundo têm estudado como um deslizamento de terra pode causar um tsunami. Os cientistas na Suíça construíram um modelo avançado de uma máquina de onda que permite que eles estudem o impacto de um deslizamento na água. Nós adaptamos o nosso modelo para reproduzir o deslizamento da rocha em Lituya Bay. Aqui em cima temos o gerador de deslizamento representando a montanha de onde a pedra caiu. Na outra ponta temos uma rampa representando o pontal por onde a onda passou. E o que descobrimos quando fizemos a experiência foi fascinante. O que descobrimos explica como uma onda pode alcançar a extraordinária altura de 520 metros. Um deslizamento em alta velocidade desabou na água. A água se deslocou tão depressa que não conseguiu se espalhar e criou uma enorme cavidade, espalhando ainda mais água do que o próprio deslizamento de terra. Isso explica como uma onda consegue ter força suficiente para se deslocar meio quilômetro e levar tudo o que encontra no caminho. Os tsunamis provocados por deslizamentos podem ter tamanho ilimitado. Praticamente, eles podem ser tão grandes quanto as montanhas de onde vieram. E isso significa que quando há um deslizamento, o deslocamento de água também pode ser enorme. Os terremotos podem provocar tsunamis com altura superior a 10 metros. A onda em Lituya Bay foi 14 vezes maior, chegou a quase 140 metros. A possibilidade de forças tão destruidoras levanta uma questão crucial. Pode acontecer outro mega tsunami provocado por deslizamentos? E onde poderia ser? Alguns cientistas acreditam que sabem onde exatamente ele vai acontecer e quem sentirá seus efeitos. 40 milhões de pessoas vivem e trabalham na costa leste dos Estados Unidos. Para elas, a palavra tsunami representa um desastre distante, uma tragédia, uma ameaça que elas provavelmente não enfrentarão em suas próprias praias. Será que estão completamente enganadas? A costa leste dos Estados Unidos é o pior lugar onde isso poderia acontecer. Ela não é afastada nem deserta e é uma das costas mais povoadas do mundo. O geólogo Simon Day desenvolve a teoria de que os Estados Unidos poderiam um dia enfrentar não apenas um tsunami, mas um mega tsunami. Ninguém pode prever quando, mas poucos discordam dessa possibilidade. É quase impossível calcular os danos que um evento como esse causaria, e mesmo assim as pessoas não sabem absolutamente nada sobre isso. Isso acontece porque a fonte da ameaça está a um oceano de distância, numa pequena e convidativa ilha na costa do norte da África. La Palma, a maior das Ilhas Canárias Ocidentais. É onde fica Cumbre Vieja, um vulcão antigo e furioso.
Sua erupção acontece de forma inesperada, algumas vezes uma vez num século, outras vezes a cada década. Cumbre Vieja está no centro de uma teoria controvertida, um cenário de desastre para a costa leste dos Estados Unidos. Esta seria a maior catástrofe natural da história. Ainda é um assunto para pesquisa, mas sem dúvida é muito interessante. A teoria: um colapso vulcânico em Cumbre Vieja poderia provocar um deslizamento tão imenso que causaria uma onda gigante, um mega tsunami, a uma velocidade de 5.000 quilômetros. Ela atingiria a costa leste, inundando tudo, de Miami a Boston. O que dá um certo peso à teoria é a história geológica da ilha. Quando começamos a analisar a informação que conseguimos fazendo o mapeamento de Cumbre Vieja, descobrimos que tinha havido uma mudança na boca do vulcão. Cumbre Vieja já tinha tido um colapso parcial. Cerca de uma semana depois do começo da erupção de 1949, houve uma série de terremotos muito fortes. E o lado oeste do vulcão deslizou cerca de 4 metros na direção do mar. O motivo? Nas profundezas do vulcão existem 2 tipos de rocha. Um absorve a água da chuva. O outro funciona como uma represa e armazena a água. Day e seus colegas dizem que o vulcão é como um barril sob pressão. O lado oeste do vulcão estava começando a ficar profundamente instável. Estava se movimentando todo em direção ao mar, como um bloco único. Day considera que o calor de uma erupção vulcânica poderia aumentar a pressão da água retida. Isso poderia provocar um colapso. Um lado inteiro do vulcão, um bloco gigantesco de montanha, poderia mergulhar com força no mar, formando o mega tsunami. Mas nem todos os cientistas estão convencidos. Não temos certeza de que essas coisas não deslizam lentamente, mas sabemos que há a possibilidade delas deslizarem rapidamente, e se isso acontecer, pode provocar um mega tsunami. Mas não é uma coisa que acontece com frequência, isso acontece muito raramente. É difícil garantir que existe a possibilidade de um tsunami em La Palma, mas pode haver outras ameaças bem mais próximas e talvez mais imediatas. Os tsunamis são raros no Atlântico, mas eles acontecem. Ao lado do litoral de Cape Hatteras, na Carolina do Norte, o perigo mora embaixo das águas. Há 5 anos, John Goff fazia parte de uma equipe de cientistas que descobriu uma série de fendas incomuns. Sulcos no formato de placas que emergem do fundo do mar e se estendem por 40 quilômetros. É impressionante que essas fendas nunca tenham sido vistas antes. Se as montanhas deslizarem, é possível que elas causem o deslocamento debaixo d'água, provocando um tsunami com ondas de até 6 metros, iguais àquelas geradas por um furacão de categoria 5. A inundação poderia dizimar as cidades costeiras na Carolina do Norte e na Virgínia. As chances são muito pequenas, mas se isso ocorrer, será um acontecimento devastador. Os deslizamentos geralmente são associados às montanhas que ficam acima do nível do mar. Mas abaixo da água existem montanhas mais altas do que o Everest. Em 1998, um deslizamento debaixo d'água provocou um tsunami em Papua, na Nova Guiné. Uma muralha de água destruiu vilarejos inteiros, matando pelo menos 2.000 pessoas. O nosso litoral tem sido inspecionado detalhadamente e encontramos lugares onde aconteceram deslizamentos embaixo do mar. E é possível que outros ocorram. Vazamento de gás! Saiam daqui! Os cientistas descobriram uma outra maneira de determinar onde podem ocorrer futuros tsunamis. Essas previsões são baseadas nos cúmplices mortais dos tsunamis, os terremotos. Os grandes terremotos provocam grandes tsunamis, então o que resolvemos fazer foi tentar desenvolver um método para avisar as pessoas com antecedência onde podem ocorrer os maiores terremotos para que elas possam se preparar. John Rundle e sua equipe de físicos afirmam que conseguiram prever 90% dos maiores terremotos que aconteceram nos últimos 3 anos. Inclusive, de maneira impressionante, o tremor que atingiu o sul da Ásia.
Vimos os primeiros relatórios sobre o terremoto e pensamos imediatamente nos tsunamis e nos danos que eles causam. Randall fez mapas dos pontos perigosos, lugares onde os tremores com 7 pontos ou mais podem acontecer nas próximas décadas. Procuramos lugares onde o número de pequenos terremotos está mudando rapidamente. Depois marcamos os lugares onde essas mudanças acontecem com mais frequência. É isso que esses mapas são, na verdade. Se esses pontos perigosos estiverem embaixo d'água, o risco de tsunamis é alto. Má notícia para a costa oeste. O primeiro lugar perigoso da lista, a Califórnia. 2044 ponto. Mas os cientistas avisam. As previsões sobre terremotos e tsunamis não são precisas. E com tantas incertezas, pouca prevenção e tantas vidas em jogo, a ciência se sente pressionada a encontrar um meio de se adiantar aos tsunamis. Nos dias que se seguiram ao desastre, as imagens do sofrimento e da dor na região devastada perseguiram Charles McCreery e seus colegas. Todos aqui no centro ficamos assistindo com muito horror às imagens que estão sendo mostradas nos noticiários. A dimensão dessa catástrofe não tem precedentes. Estou recebendo mais imagens. Eles tinham usado seus conhecimentos e pesquisas ao máximo, mas sempre estiveram alguns passos atrás das ondas gigantescas. Se o Oceano Índico tivesse um sistema de alerta igual ao do Oceano Pacífico operando, acho que muitas vidas teriam sido salvas. Não teria sido tão devastador. O sistema de alerta do Pacífico é um dos melhores do gênero, uma mistura sofisticada de tecnologia, comunicação e atuação que existe há 46 anos. Os Estados Unidos criaram o sistema em 1949, depois que o tsunami Hilo, no Havaí, matou mais de 150 pessoas. Quando um terremoto provocou um tsunami próximo ao Chile em 1960, o sistema passou a cobrir todo o Pacífico. Quando os países do Pacífico disseram que não podiam deixar isso acontecer, os Estados Unidos ofereceram o nosso centro para servir como sistema de alerta de tsunamis no Pacífico. 26 países em volta do Pacífico participam, do Peru à Austrália e ao Japão, um país particularmente vulnerável aos tsunamis. O sistema funciona assim. Estações de monitoramento em todo o Pacífico registram sistematicamente as atividades sísmicas da região. Quando há um tremor no fundo do mar que chegue a pelo menos 6,5, um boletim é automaticamente enviado para os 26 países membros. Nas magnitudes maiores, um alarme ou aviso de tsunami segue para os países possivelmente afetados. O receio, criar um falso alarme. Existe a necessidade de um trabalho mais apurado. Há uma linha nebulosa, uma linha entre o falso alarme e a falta de aviso. Nem todos os grandes terremotos provocam um tsunami, apesar da possibilidade aumentar com a magnitude. Mas há outros fatores que impedem essa ciência de ser exata. Pode ocorrer um terremoto bem forte, mas se for nas camadas mais profundas da Terra, não existe a possibilidade desse terremoto provocar um tsunami. O terremoto precisa acontecer nas camadas mais superficiais da Terra para ter condições de deformar o fundo do mar e provocar um tsunami. Para as comunidades litorâneas que vivem próximas ao epicentro de um terremoto, a única defesa é educar a população. No Havaí, alarmes soam para avisar da possibilidade de um tsunami. Quando o alarme soa, as pessoas precisam saber o que ele significa, que elas precisam correr para o interior e depressa. Contudo, é muito mais fácil monitorar e se prevenir contra os tsunamis que se formam longe do mar. Na superfície do mar aberto, uma rede de 100 boias mede os níveis do oceano. Mas nos últimos anos, 6 novos sensores nas profundezas do mar permitem que os cientistas sigam a pista dos tsunamis com muito mais precisão.
Esses sensores no fundo do mar, presos às boias da superfície, registram o peso da água acima deles. Quando um tsunami passa pelos sensores, eles conseguem sentir variações mínimas. O sensor transmite sinais para a boia usando ondas sonoras, e a própria boia tem um transmissor por satélite. O sistema de alerta do Pacífico está longe de ser perfeito. Ainda são necessárias horas para identificar um tsunami e muitas comunidades costeiras estão distantes demais para serem alertadas rapidamente. Nossos alertas são muito limitados. Nós avisamos as pessoas que suspeitamos de um tsunami perigoso, mandamos o horário da chegada e só. Mas qualquer aviso é melhor do que nada. Um tsunami não pode ser interrompido, mas a tecnologia pode ajudar as pessoas a fugirem. McCreary prevê um sistema mundial de alerta de tsunami. O nosso objetivo seria, quando houvesse um maremoto com suspeita de provocar um tsunami, gostaríamos de avisar com antecedência. Gostaríamos de falar para as pessoas das diferentes comunidades. A onda vai chegar a tal hora. Estão chegando 3 ondas destruidoras. As ondas serão de aproximadamente tal altura e vocês terão tal quantidade de inundação ao longo da costa. Para McCreary e sua equipe, a catástrofe teve um ponto positivo. Tsunami não é mais uma palavra desconhecida. A destruição que ele causa por onde passa agora é compreendida por todo o mundo. É o primeiro passo para a mudança. A atenção global está voltada para o socorro imediato àqueles que estão sofrendo como consequência de um dos maiores desastres naturais da história. Mais de 150 mil vidas foram levadas instantaneamente. O impacto será sentido por muitas gerações. Para um dos afortunados, Glenn Watson, voltar para casa tem um lado alegre e ao mesmo tempo triste. Estou muito orgulhoso porque ele é o meu avô. Os netos de Watson trazem lembranças tristes do menino que ele salvou e da mãe que ele não conseguiu salvar. Eu fico pensando, não consigo tirar aquela mulher da minha cabeça, não consigo esquecer porque me senti tão impotente por não conseguir salvá-la também. Durante aqueles momentos terríveis, Watson arriscou a própria vida por outra. E existem inúmeras outras histórias de heroísmo e tragédia. O tsunami transformou uma grande parte do mundo. É uma perda tão grande que desafia a compreensão. Uma força da natureza testando a natureza humana. E uma chance para o mundo de evoluir através do desafio que o aguarda. Discovery Communications envia suas condolências para as vítimas do tsunami. Nossos 5.000 funcionários estão contribuindo para ajudar os sobreviventes. Para mais informações, acesse os websites que estão na sua tela. Versão brasileira, Vox Mundi.